Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Vamos dar a resposta hoje do desafio 10. Vocês conseguiram resolver? Trata-se de uma questão do teste Champad. Você já ouviu falar do teste Champad? Tem aqui o endereço logo a seguir se você quiser consultar o site, ok? Vamos então descobrir a resposta juntos. Esse é o desafio número 10, né? E aqui é a resposta do desafio da semana número 10, ok? Então, temos nosso tema de aula, né? Desafio da semana. Essa é uma questão do teste Champad. O teste Champad, você tem aqui o endereço para você consultar. Trata-se de um teste, né, voltado principalmente para cursos de pós-graduação, mas também é um teste bastante aceito em todo o mercado profissional, na área de negócios. E esse teste ele traz questões bem interessantes, que são questões que vale a pena se debruçar para você testar o seu raciocínio lógico matemático. Vamos relembrar então o enunciado? Vamos ver. Então aqui, pessoal, nós temos o nosso enunciado, né? Então, vejam aqui o que nos diz. Todos os elementos do conjunto finito A contidos naturais são múltiplos de 2, 3 ou de 5. Sobre o conjunto A se sabe. Aí tem as condições aqui, né? São 5 condições, ó. A quantidade de números pares é 10 vezes maior que aquela dos múltiplos de 30. Só há um múltiplo de 6. Todos os múltiplos de 3 são múltiplos de 5. A quantidade de números ímpares é a metade daquela de números pares. Dos elementos de A não são múltiplos de 3. Aí a pergunta da questão, ó. Quantos elementos do conjunto A são múltiplos de 15? Aí as alternativas, né? 2, 3, 5, 10 ou 15, né? Então, para pensar essa questão e responder, né? Quantos elementos são múltiplos de 15, é necessário aí fazer uma organização de item por item, né? Quando você pensa aqui, a quantidade de números pares é 10 vezes maior que aquela de múltiplos de 30. Essa informação sozinha não dá para dimensionar ainda a quantidade de elementos no conjunto A, né? Que pertence aos naturais e todos são múltiplos de 2, 3 ou 5. Essa é a definição geral. Quando você pensa que a quantidade de números pares é 10 vezes maior que aquela de múltiplos de 30, mas quantos múltiplos de 30 que eu tenho? Aí tem a segunda condição, ó, só há um múltiplo de 6. Essa segunda condição que fala que só tem um múltiplo de 6, se você lembrar que 30, ele é um múltiplo de 6, né? Porque ele é a mesma coisa que 5 vezes 6, você chega à conclusão que se só tem um múltiplo de 6, você só tem um múltiplo de 30. Então, nessas condições que só tem um múltiplo de 30, porque só tem um múltiplo de 6 e o 30 é um múltiplo de 6, você pode concluir, então, que se a quantidade de números pares é 10 vezes maior, né, que a dos múltiplos de 30, então você tem 10 elementos pares. Essa seria a primeira conclusão, considerando a primeira e a segunda, as duas primeiras informações. Depois você tem, ó, todos os múltiplos de 3 são múltiplos de 5, e você também tem que a quantidade de números ímpares é metade daquela de números pares. Então, a quantidade de números ímpares é metade dos números pares. Se nós descobrimos que temos 10 pares, considerando as duas primeiras, nós temos 5 ímpares. Não usamos ainda essa questão, essa asserção falando aqui dos múltiplos, né, de 3, mas já chegamos a essa conclusão. Temos 10 pares e 5 ímpares, porque a quantidade de números ímpares é metade daquela de números pares. Aqui nós temos na última asserção que 12 elementos de A não são múltiplos de 3. Se 12 elementos de A não são múltiplos de 3, e eu estou verificando quantos elementos do conjunto A são múltiplos de 15, para ser múltiplos de 15, como o próprio 15 é um múltiplo de 3, todos os múltiplos de 15 também, por extensão, serão múltiplos de 3. Porque o 5 ele é um múltiplo de 3. O 15 é um múltiplo de 3, né? O 15 é igual a 5 vezes 3. Para ser múltiplo de 15, tem que ser múltiplo de 5 vezes 3, então vai ser múltiplo de 3.
E aqui fala que 12 elementos não são múltiplos de 3. Então, desses 15 elementos que eu já descobri no total, 10 pares e 5 ímpares, 12 eu sei que não podem ser múltiplos de 15 porque eles não são múltiplos de 3. Então, me restam 3 elementos dos 15 aqui, quando eu tiro esses 12 dessa última afirmação. Só que será que são 3 mesmo no final? Será que essa é a resposta final? Temos que analisar um pouquinho mais os detalhes. Vamos ver? Isso aqui é o que a gente tinha, né, chegado no slide anterior, né? Nós chegamos à conclusão que por 1 e 2 nós temos 10 pares, né? Porque a quantidade de pares é 10 vezes maior que os múltiplos de 30. E por sua vez, o 30, ele é um múltiplo de 6 e só há um múltiplo de 6, então só tem um múltiplo de 30. Então, 10 vezes mais do que 1, aí vamos ter exatamente 10 vezes maior que o 1, né? Seria 10 pares, porque o 30 é múltiplo de 6 e existe somente um múltiplo de 6, né? Por 5, nós sabemos que existe 5 ímpares, porque aqui eu coloquei por 4, melhor dizendo, né? Então, a quantidade de números ímpares é metade daquelas dos números pares. Isso nós também já vimos. E vimos também que existem 12 elementos que não são múltiplos de 3, então eles também não podem ser múltiplos de 15. Então, se eu tenho 10 pares e 10 e 5 ímpares, e desses, né, 12 não podem ser múltiplos de 3, aqui já caem para no máximo 3 múltiplos de 15, possíveis múltiplos de 15. Mas são realmente 3? Vamos dar mais uma olhada nos detalhes. Então, vamos ver o que podemos pensar mais, né? Então, ó, são 10 pares, certo? Só que desses 10 pares, 9 não são múltiplos de 3, porque nós temos, né, 12 que não são múltiplos de 3, mas a gente sabe que um dos pares tem que ser múltiplo de 3 porque ele é múltiplo de 30. E um múltiplo de 30 vai ser um número par. Então, eu tenho um par, que é o múltiplo de 30, que é múltiplo de 3 e 6 ao mesmo tempo. Mas eu tenho que os demais, que eu não tenho nenhuma condição estabelecida, eles estarão daqueles 12 que não são múltiplos de 3, né? Então, eu tenho 9 que não são múltiplos de 3 aqui nos pares. Aí eu poderia elencá-los aqui para ter uma noção de quais poderiam ser aqui, né? E depois eu tenho que 12 não são múltiplos de 3, mas eu já concluí que 9 são pares. Então, sobram 3 ímpares, múltiplos de 5. Quando eu penso nesses 3 ímpares múltiplos de 5, eu poderia pegar o 5, 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 5 vezes 5, 125. Só que como são 5 ímpares, né? Nós já tínhamos 3 que eram aqui os múltiplos de 5, lembrando que o problema fala que todo múltiplo de 3 tem que ser múltiplo de 5. Mas ele não fala que todo múltiplo de 5 tem que ser múltiplo de 3. Então, por isso que eu tenho aqui esses múltiplos de 5, que não precisam ser múltiplos de 3. Agora, todo múltiplo de 3, pelo enunciado, fala que ele também tem que ser múltiplo de 5. Como eu já diagnostiquei que dos ímpares 3 são múltiplos de 5, faltam só 2 que seriam múltiplo de 3, e obrigatoriamente todo múltiplo de 3 é múltiplo de 5, então eu poderia considerar o 15 e o 45 como sendo os dois outros que seriam os múltiplos de 3 e que obrigatoriamente tem que ser múltiplo de 5, então se enquadrariam aqui na condição do problema da pergunta, né? Que seria quantos que são múltiplos de 15? Nós teríamos 2, né? Então a resposta final seria 2. Então, se você ficou com alguma dúvida, se debruce sobre essas informações, pense novamente, se questione, pega o papel, o lápis aí, vai rascunhando, né? Porque essas questões voltadas para a lógica, elas requerem isso, né? Bastante atenção, pensar bastante, né? Então, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. A alternativa correta seria 2, tá? Nessa questão. E nós debatemos um pouco como construir aqui a partir dessas condições, dessas asserções. Mas vale a pena destacar que é importante treinar, repensar, tá? Para que vocês consigam aí chegar a essa mesma conclusão e em novas questões semelhantes também consigam aí fazer os seus rascunhos e fechar a ideia como nós fizemos aqui. Então, agradeço a presença de todos nessa aula e fica um convite para vocês a seguir.
Então, pessoal, o convite aqui para visitar o site, eu vou deixar logo abaixo desse vídeo, né? Aqui vocês têm informações sobre a, a inscrição, né? Sobre a oficina de matemática turma de setembro, que vai começar a inscrição em breve. E temos também aqui mais informações sobre o canal, sobre os vídeos, sobre as formas de contato. Vocês podem também entrar aqui em contato, deixar sua mensagem e vocês conseguem também perguntar e falar qualquer observação ou qualquer dúvida ou dúvida sobre inscrição na oficina de matemática. Vem aqui em mais, depois em contato, você consegue deixar seu nome, e-mail e contato pessoal para você deixar sua mensagem. E fica também o convite para que vocês acessem aqui o Matemática em um Clique, Facebook, né, nossa página, assim como também vocês estão convidados para seguir lá no Instagram. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.